mais uma vez, quero lembrar para vocês que se você está no Facebook, ativa o Watch Party para que mais gente tenha acesso ao que você está assistindo agora, tenha acesso ao que a palavra de Deus vai dizer. E lembrando também que depois do nosso momento devocional, nós vamos entrar no aplicativo Zoom. O link está aí na página da igreja. Você é convidado também a entrar para que nós possamos nos ver e também trocar nossos pedidos de oração e orar uns pelos outros. Tá bem? Então vamos lá, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 12, versículos de 7 a 10. 2 Coríntios 12, versículos de 7 a 10. Esse texto foi escrito pelo apóstolo Paulo para a igreja de Corinto, uma igreja muito complicada. E um dos problemas da igreja é que eles questionavam o apóstolo Paulo sobre a qualidade do apostolado dele, achavam que pelo fato de ele não pertencer a um dos 12, ele não era tão apóstolo assim como os outros. Aliás, eles fizeram muitas acusações, essa foi uma delas. Acusaram ele de se aproveitar financeiramente da igreja, o que é um absurdo. Ele até mesmo voltou à sua vida profissional anterior, quando estava lá plantando a igreja, para não ser pesado para a igreja, fabricava tendas. Diziam que ele era fraco presentemente, quando estava presente com eles, mas era muito forte, muito implacável nas suas palavras. Mas a maior acusação era essa, o apostolado. Isso ele fez questão de rebater, porque quando alguém questionava o apostolado dele, estava na verdade questionando a própria palavra, a própria inspiração do que ele dizia, a própria validade do que ele dizia como mensageiro do Senhor. Então, ele escreve essas palavras depois de ter dado uma informação muito importante àquele povo. Dizia para eles o seguinte: olha, eu sou apóstolo, para vocês terem uma ideia, eu recebi revelações subindo até o terceiro céu, né? Tinha aquela divisão, o céu, o primeiro céu, aquele que você olha, o segundo céu seria o espaço sideral, e quando ele fala que foi arrebatado até o terceiro céu, ele quer dizer que foi até a presença de Deus e ouviu coisas e recebeu revelações de Deus que nem sequer ele poderia comentar a respeito. E então ele introduz esse texto aqui, 2 Coríntios 12, de 7 a 10. Acompanhem, por favor, a leitura. E para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, é que sou forte. Meus irmãos, eu estava lendo uma frase de C.S. Lewis, você deve se lembrar dele, o autor das Crônicas de Nárnia, em especial Ao Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, e ele escreve uma frase muito interessante, que é a seguinte: Deus sussurra em nossos ouvidos por meio do nosso prazer. Fala-nos mediante nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio da nossa dor. Esse é o megafone para despertar o homem surdo. Que interessante, né? Eu vou até repetir a frase. Deus sussurra em nossos ouvidos por meio do nosso prazer, fala-nos mediante a nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio da nossa dor. Esse é um megafone para despertar o homem surdo. E, meus irmãos, acredito que muitas vezes nós somos ensurdecidos pelos nosso próprio cotidiano e os prazeres do dia a dia, de maneira que algumas vezes Deus tem que trazer alguma dor e ele faz isso como um instrumento pedagógico. O próprio apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele também passou por um momento de dor, que ele chama de o espinho na carne. Daqui a pouco a gente vai saber mais o que é isso, ou não vai saber muito sobre o que é isso, mas a gente vai falar a respeito disso. Mas o fato é de que há coisas que Deus fala que nós só ouvimos quando estamos sofrendo.
Por isso que você deve olhar para esse momento que nós vivemos aqui nos Estados Unidos, no Brasil, em toda parte do mundo, em qualquer parte do mundo, como um momento ímpar para nós, um momento em que nós devemos aproveitá-lo e agarrá-lo com todas as nossas forças, porque Deus tem bênçãos para nos revelar, Deus tem bênçãos para nos dar nesse tempo de dificuldade. Eu queria chegar a algumas conclusões com você nesse texto, então, nessa tarde. A primeira coisa é que Deus sempre tem um objetivo santo com o nosso sofrimento. Deus não tem prazer em nos ver sofrer, Deus não tem prazer nas nossas lágrimas, quando são lágrimas de dor, né, de arrependimento, com certeza Deus tem prazer nessas lágrimas, mas quando nós estamos sofrendo, Deus não é sádico. Então, isso quer dizer que Deus tem um propósito para cada sofrimento do ser humano. E aqui nesse caso, Paulo está descrevendo essa motivação santa da parte de Deus no sofrimento que ele, apóstolo Paulo, estava passando. Ele diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Ou seja, eu disse para vocês agora há pouco, Paulo, para comprovar que ele era o verdadeiro apóstolo, ele lançou esse argumento aos coríntios, dizendo: olha, Deus inclusive me fez revelações que não fez a nenhum outro apóstolo, fazendo inclusive que eu fosse arrebatado até a presença dele, até o seu trono de graça no céu, e me revelasse coisas que não me são possíveis nem sequer repetir para vocês. Agora imagina só, não é? Eu tomo por mim, por exemplo, quando eu estou pregando um sermão, e eu estou na porta da igreja, cumprimentando as pessoas, se 2, 3, 4 irmãos, ao me cumprimentarem, dizendo: excelente sermão, pastor, que palavra maravilhosa, abençoada. Meus irmãos, é para eu me controlar. Deus sabe o que se passa no meu coração nessa hora, e o desejo de me engrandecer, o desejo de me entender como alguém suficiente, alheio de Deus, à parte de Deus, independente de Deus, achando que naquele momento, todos aqueles elogios, toda aquela aura, ela tem a ver com a minha própria glória. Meu coração é corrompido e corrupto, e ele se engana com facilidade. Por isso que o propósito de Deus como sofrimento na vida de Paulo ele mostrou a Paulo, ele revelou coisas a Paulo que talvez não tenha revelado a outro homem nenhum. Quem sabe talvez Moisés ou Elias tenham passado por uma experiência tão sobrenatural, tão mística como essa que Paulo está passando. Então agora ele confessa: o meu coração, ele naturalmente vai ficar arrogante, soberbo por causa dessas coisas todas. Deus tem um propósito santo. Ele estava enviando aquele sofrimento, mas o propósito dele não era o propósito de um sádico fazendo alguém sofrer. O propósito de Deus era trazer Paulo a um nível de santidade e não permitir que a arrogância dele tomasse conta. E você vai ver isso em relação à sua própria vida também. Quantas vezes você não passa pelo sofrimento e é justamente a dificuldade que te leva à maior comunhão com Deus. Essa semana um irmão dizia para mim sobre os efeitos do furacão Sandy na vida dele há alguns anos. Já casado, com filhos, ele disse que foi o momento mais difícil financeiro, talvez um dos momentos mais difíceis, mais complicados financeiramente da vida dele. Mas ele completou dizendo o seguinte: olha, foi também o momento em que eu mais me apeguei ao Senhor, mais fui fiel ao Senhor. Portanto, não desconfie dos planos de Deus. O propósito de Deus é sempre santo. A Bíblia fala que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Olha para esse momento de sofrimento, até mesmo de calamidade, não é? A Itália anteontem teve quase 1000 mortos, ontem quase 700. Então países estão passando por calamidades, se prevê coisas difíceis também aqui nos Estados Unidos, no Brasil, que tem uma taxa de contaminação do coronavírus parecida com a da Itália também. Não olhe para essa situação como se Deus estivesse escondido ou ocupado demais com outras coisas. Olhe com confiança, sabendo que o propósito de Deus é sempre positivo, é sempre bom, é sempre agradável. Mesmo quando isso se reflete em justiça ou em castigo, a vontade de Deus é boa, é perfeita
e agradável. A segunda conclusão que eu chego nesse texto aqui é que Deus é absolutamente soberano em relação ao sofrimento. E a maneira como eu vejo isso aqui é que nós vemos que Deus vai usar agentes, não é? Está dizendo que isso é um mensageiro de Satanás, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas o fato é de que quando Paulo quer se ver livre desse mensageiro de Satanás que o faz sofrer, o que ele faz? Vai conversar com o diabo, vai amarrar o diabo, vai fazer uma oração de poder, disso e aquilo, para decretar que o diabo não tem poder sobre a vida dele. Não, ele não faz nada disso. Na verdade, ele clama ao Senhor. Ele pede ao Senhor. Ele entende que Deus é a autoridade máxima. Não há com quem conversar, não há com quem falar, a não ser o próprio Deus. É verdade que algumas vezes a Bíblia fala de Satanás como sendo o príncipe deste mundo, o Deus desse século, mas sempre é um Deus com letra minúscula, ou o príncipe como sendo um usurpador, aquele que está tomando aquilo que na verdade não é dele, ou querendo reinar sobre aquilo que não é dele. Mas vemos que Cristo é vitorioso, inclusive sobre o próprio diabo. Ele reina sobre o próprio diabo, a ponto da Bíblia dizer, Jesus Cristo dizer, quando estava para morrer, ele disse assim: Pai, é chegada a hora e o príncipe deste mundo será julgado. A Bíblia também diz que Cristo, pelo seu sacrifício e morte, ele expôs os principados e potestades e colocou todos eles sob o estrado dos seus pés. Ele pisou sobre todos eles. Sabe quando uma presa é abatida e o caçador, então, com uma arma na mão, põe o pé na cabeça da presa? É assim que Cristo se portou. Ou então, quando um rei vencia um outro rei na batalha, ele o trazia amarrado, ele o trazia humilhado e muitas vezes desprezado em meio a um cortejo real que entrava vitorioso na cidade, ali com os reis derrotados. Jesus é vitorioso, Deus é soberano sobre toda forma de mal. Portanto, o que está acontecendo, como eu disse, não é alguma coisa que essa calamidade que está acontecendo, não porque Deus cochilou o momento, mas Ele é absolutamente soberano sobre tudo o que está acontecendo. Nada vai, nem sequer um fio de cabelo cair da nossa cabeça, sem que isso seja da vontade do Senhor. Então confia nisso, saiba que Deus tem um plano. Então essa é a segunda informação. A primeira é, Deus, o plano de Deus é sempre santo e algumas vezes Ele usa o sofrimento para isso. E a segunda é, Deus é soberano sobre o sofrimento. E o nosso terceiro ponto aqui é que Deus, Ele às vezes usa meios não convencionais, meios não ordinários aos nossos olhos para nos fazer sofrer. Vejam que nesse caso aqui, Paulo fala que um mensageiro de Satanás foi posto como um espinho na carne na vida dele para o esbofetear. Então deixa eu falar algumas coisas para você sobre isso, meu irmão. Deus pode usar meios. Deus pode usar uma doença como o coronavírus para nos fazer sofrer. O seu propósito é santo, não esqueça disso. Deus pode usar alguém do seu relacionamento para te fazer sofrer. Pode ser o seu chefe, pode ser uma pessoa do teu trabalho que te incomoda. Deus pode usá-lo para te fazer sofrer. Deus pode usar inclusive o próprio diabo, como diz o texto aqui, para te fazer sofrer. A vida de Jó é um exemplo claro disso, que Deus usou o diabo e o diabo queria destruir Jó, não é? E no final das contas, o final de todo o processo, o último capítulo de Jó revela o quê? Que o processo todo gerou bênção. A fidelidade de Jó transformou o sofrimento numa bênção maior ainda, aliás, literalmente uma bênção dobrada. Jó passou a ter o dobro de tudo que tinha antes de ser assolado e tocado pelo diabo na sua vida, na sua família, nos seus bens. Portanto, irmãos, Deus é tão soberano que Ele pode usar qualquer meio para tocar em nossa vida, e qualquer coisa para tocar em nossa vida. Nós lemos agora há pouco o Salmo de número 103, que falou exatamente sobre isso, de que todos os seres fazem a vontade de Deus,
tudo que respira acaba louvando ao Senhor e testemunhando do poder de Deus se submetendo ao próprio Deus. Olha só, no céu estabeleceu o Senhor o seu trono, diz o Salmo 103, versículo 19 em diante. E o seu reino domina sobre tudo. Sobre a doença, sobre os governos, sobre o Trump, sobre o Bolsonaro, sobre os democratas e republicanos. O seu reino domina sobre todas as coisas. Inclusive, que coisas são essas? Os anjos, valorosos em poder, executam a vontade do Senhor de maneira espontânea. Quem mais? O versículo 21 do Salmo 103. Bendizer ao Senhor todos os seus exércitos, em todos os lugares do seu... vós ministros seus que fazeis sua vontade. O que ele está dizendo? Que cada coisa criada pode ser usada por Deus. Deus pode usar para si como ministro. Não é? Deus usou atos bons de pessoas boas. Deus usou atos maus de pessoas más para fazer a sua própria vontade. Deus usou o coração perverso de Judas para levar Jesus à cruz. Com que objetivo? Nos salvar. Não é? Então perceba, irmãos, que os atos maus não estão longe ou não estão afastados do domínio de Deus, estão sob o domínio de Deus. Essa é a confiança do nosso coração. Sabe, Deus pode usar meios não ordinários aos nossos olhos. Deus não vai usar isso para me tocar. Deus pode usar qualquer coisa. Deus usou a mula de Balaão. Deus usou a plantinha que cresceu para dar sombra para Jonas. Deus usou o jumentinho que levou Jesus nas costas. Deus usou e pode usar qualquer coisa, inclusive aquela pessoa difícil de se conviver, que está do teu lado, que mora com você, quem sabe, né? Um marido difícil, uma esposa difícil. Deus pode e muitas vezes usa quem Ele quer, o que Ele quer para tratar em nossa vida. E no caso aqui, diz que Deus usou um meio que Deus usou foi o próprio diabo. E aqui é uma pergunta, né? Olha, como é que Deus pode usar o diabo sem ser responsável pelas obras do diabo? Isso dá dentro da ideia da providência de Deus. E o fato é de que enquanto Deus tem uma vontade, um objetivo com o sofrimento em nossa vida, quando Ele usa os meios, Ele usa os meios segundo a natureza dos meios. Ou seja, Ele vai usar o mal. Se ele for usar o mal, ele vai usar o mal no desejo do mal de fazer a maldade. Entenderam? Ou seja, por exemplo, quando os irmãos de José venderam ele para o Egito, não estavam pensando assim, vamos vender ele para o Egito, porque quem sabe no futuro ele vai se tornar governador e vai evitar que a nossa família morra de fome. Não, nada disso. Os irmãos de José fizeram exatamente o que queriam, fruto de um coração cheio de ódio, cheio de maldade. Eles queriam matar o irmão e no final das contas venderam ele como escravo para o Egito. E com isso José disse, enquanto vocês faziam mal para mim, disse para os irmãos, Deus fazia o bem. Tá vendo? Então são as duas vontades operando, né? Homens, coisas, animais fazendo o que querem segundo sua própria natureza, e Deus vai utilizar todas essas coisas para fazer e executar uma vontade boa, perfeita e agradável. Perceberam que confiança que nós podemos ter nesse Deus? Porque não somente Ele nos ama, é misericordioso e gracioso, mas como também tudo lhe sujeita. No final das contas, Ele triunfa e nos leva à vitória com Ele. Olha que bênção, meus irmãos, não é? Então, Deus usou ali o espinho. A gente não sabe o que é espinho. Na verdade, a figura do espinho aqui é a figura do aguilhão, sabe? Quando o agricultor queria que o animal, que o boi lavrasse a terra, puxasse o arado e ele caminhasse puxando o arado, ele usava um espeto e ele espetava ali o animal para que ele andasse. E ele está dizendo que o diabo é esse aguilhão que está incomodando. E era um incômodo real na sua própria carne, de maneira que ele pediu 3 vezes para que Deus livrasse desse espinho. Pois bem, a gente não sabe exatamente o que era, não é? Alguns acham que era Crisóstomo, que é um dos pais da igreja, e ele achava que era o relacionamento de pessoas que abandonaram Paulo. Por exemplo, a Bíblia fala de Himeneu,
fala de Alexandre Latueiro, que causaram grandes males. Né? Calvino já achava que era a soma de todos os sofrimentos que Paulo tinha na vida. Afinal de contas, o que tem a favor do argumento de Paulo é que Paulo fala de muitas coisas aqui nas quais agora viraram prazeres para ele, não é? Diz aqui no versículo 9, me gloriarei nas fraquezas. Versículo 10, ele fala de novo de fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições, angústias. Pode ser que Calvino esteja certo mesmo, mas eu duvido, irmãos, que eu tenho algumas dúvidas, porque se fosse realmente Calvino tivesse razão, não haveria uma oração específica sobre isso. Eu orei 3 vezes para que Deus me tirasse esse espinho na carne. Não parece que era alguma outra coisa. Alguns acham que Paulo tinha epilepsia, outros dizem que foi malária, outros acham que foi dificuldade com a vista, né? Enfim, mas o importante não é isso. O importante é que Paulo passou a ter uma nova visão sobre o problema, sobre o espinho na carne, depois de ter orado ao Senhor. Pois bem, irmãos, agora eu disse então, Deus tem um objetivo santo para com o nosso sofrimento, Deus é soberano sobre todo o nosso sofrimento, foi o segundo ponto. Também disse que Deus, ele às vezes usa meios incomuns aos nossos olhos para nos fazer sofrer, que nesse caso aqui foi o espinho na carne, um agente de Satanás, um anjo maligno, um demônio. E também eu queria que então você chegasse na seguinte conclusão, de que nós não podemos desprezar o sofrimento. Ele tem bênção, né? Deus tem coisas a nos falar, a nos dizer, a nos moldar através do sofrimento. Eu me lembro do Piper, John Piper, pastor batista John Piper, quando teve câncer, né, ele escreveu um livro bem interessante chamado Não Desperdice o Seu Câncer, dizendo daquilo que Deus o abençoou enquanto ele tratava, enquanto ele fazia a quimioterapia do seu câncer. Não desperdice então o sofrimento, não desperdice. Paulo não desperdiçou, ele agarrou com todas as forças. Você percebe que houve uma transformação, houve um crescimento de Paulo quando ele passou pelo momento da dificuldade, quando passou pelo sofrimento. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é uma oportunidade de ser humilhado por Deus. E você fala assim, é bom isso? Ser humilhado por Deus não só é bom, como é essencial. O orgulho, a arrogância, meus irmãos, é descrito como sendo o pecado do próprio diabo que fez cair. Portanto, ser humilhado por Deus é uma maneira de Deus nos manter próximo dele. E é justamente isso que acontece nas figuras bíblicas que falam sobre a maneira de Deus nos tratar. Por exemplo, a Bíblia fala de poda, de um agricultor que corta, né, João 14, corta os ramos da árvore para que ele dê mais frutos. Então olha só esse processo de cortar. Cortar dói, cortar machuca, cortar incomoda, nos humilha. Não é? Uma árvore podada é uma árvore que diminui de tamanho. O formato fica mais bonito, ela fica mais viçosa, mas o fato é que no momento da poda, ela diminui de tamanho. A Bíblia também fala do cristão como sendo lapidado por Deus. O que é o lapidado? É você retirar camadas de material menos nobre de cima da pedra preciosa para que ela possa brilhar e mostrar todo o seu valor. Né? Esse é o processo de lapidação. Esse processo de arrancar as cascas, arrancar o material externo, arrancar o que não presta, é também uma figura de dor, de incômodo, de humilhação, mas que leva depois a algo importante. Né? E uma última comparação é do ouro, né? Do refino do ouro, do depuramento do ouro. Né? O que se faz? Você põe o fogo debaixo do ouro e ele derrete. Não é? Novamente, uma nova figura que dá uma ideia de sofrimento, de humilhação. Então não desperdice o seu sofrimento, porque ele vai fazer isso, ele vai nos podar, ele vai nos lapidar, ele vai nos derreter. E quando o ouro derretia na superfície ali do material derretido, ficava impureza. Então o ourives, né, o cara que trabalhava com ouro,
depois de derretê-lo, ele retirava essas impurezas de cima e aí então o ouro ficava ainda mais precioso. Ele poderia ser vendido por um preço ainda maior. E por isso que quando ele descreve esse sofrimento, ele fala, olha, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, diz aqui o final do versículo 7. E essa ideia de esbofetear é tomar um murro na cara, né? Esbofetear é tapa na cara, é um murro na cara. E esses dias mesmo eu conversava com as minhas filhas, hoje é uma hora do almoço, né? De como o tapa na cara, o murro na cara é alguma coisa humilhante, né? Jamais um pai, por exemplo, poderia bater na cara dos seus filhos com o objetivo de discipliná-lo, porque isso é humilhante demais. Isso é humilhante para nós, mas o interessante, irmãos, é que muitas vezes os sofrimentos eles funcionam como um tapa na nossa cara, o esbofeteio. Não sei se vocês já viram isso, né? A pessoa que briga na rua, o rapaz brigou na rua, levou um murro, né? Apanhou. E aí o que ele faz? Ele vai querer andar de óculos escuros, porque ele tem vergonha daquilo, ele se sente menosprezado, menor, né? Isso nas relações humanas, né? É óbvio que eu não tenho que me sentir menosprezado por Deus. Aliás, a Bíblia fala o contrário, de que quando nos dá a varada, né? Quando nós recebemos a vara, lá em Hebreus capítulo 13, fala sobre isso, é para a gente nos alegrar por sabermos que a disciplina da parte de Deus como uma prova de que Ele é nosso Pai e que Ele nos ama e que Ele se importa conosco. Mas na verdade o sofrimento, ele usa essa ideia do tapa na cara, né? Porque o tapa na cara deixa cicatrizes, marca olho roxo, vergões, e faz a gente se encolher, faz a gente se retrair, não é verdade? E por isso que quando Deus faz isso conosco, Ele às vezes usa o sofrimento para, sabe fazer o quê? Cortar nossas asinhas, para nos retrair. É Deus nos dizendo assim, olha, Fernando, você está muito saliente. Vou fazer você passar por umas boas, para você ficar mais na sua. Aquietai-vos, saber que eu sou o Senhor teu Deus, sabe como que é? E isso aí você pensa assim, não é violenta uma coisa dessa, né? Não, não é violento. Da parte de Deus não é. Se eu desse um tapa na cara de alguém, com certeza seria. Mas Deus fazendo comigo não é, sabe por quê? Porque isso, meus irmãos, é alguma coisa feita por Deus para derrotar um grande inimigo, não só dele, mas nosso também. Sabe qual é? Por exemplo, lá em 1 Coríntios, Paulo fala aos mesmos irmãos o seguinte, mas esmurro o quê? Esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser desclassificado, desqualificado. Portanto, é um ato de vitória sobre um inimigo astuto, arguto, audaz, o inimigo poderoso e persistente. Eu mesmo. Lembra qual era a ideia inicial? Todas essas coisas me aconteceram, disse Paulo, para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações que Deus me deu, para que eu não me exalte. Alguém tem que ser exaltado, mas não sou eu, é o próprio Deus. Ele me humilha, me fragiliza muitas vezes, para que eu aprenda a direcionar o holofote para o lugar certo. Não sou eu, é para Ele. Portanto, meus irmãos, eu queria refletir isso com vocês. Quando nós percebemos essas coisas todas, o meu último ponto aqui é você aprende a canalizar o seu prazer para o lugar certo. Hoje de manhã eu falava com outros irmãos o seguinte, que uma das consequências do coronavírus, que eu tenho certeza que vai acontecer, é a gente passar a valorizar mais a vida da igreja. Estar juntos, não é? Saudade aí depois do culto, sentar na mesa com os irmãos, fazer piada, jogar papo fora, comer o lanche gostoso que as irmãs preparam. Pode ter certeza que quando isso acontecer de novo, eu vou curtir com um gosto ainda mais saboroso. Vai ser ainda melhor. Com certeza. Quando Deus nos faz sofrer e nos faz passar por momentos como esses, a gente aprende a dar valor para as coisas realmente importantes. Por isso que depois de Paulo passar por esse processo, ele diz assim,
Agora eu sei no que eu vou sentir prazer. Eu vou sentir prazer nas angústias, nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Percebem, irmãos, como isso faz toda a diferença? O sofrimento vai nos arrancando tantos pedaços, nos podando tanto, que ele nos põe na linha de um jeito que nada poderia fazer. Então, a gente percebe que a graça dele é suficiente. Para que eu quero mais? Sabe, é igual o autor do Salmo 73. Se eu tenho a Deus no céu, o que mais eu posso querer aqui na terra? Eu tenho, na verdade, é tudo. E por isso que Paulo fala a Timóteo, se você tem o que comer, o que vestir, você já tem tudo para estar contente, porque você tem Deus. Não adianta nada a gente ganhar o mundo inteiro e perder a alma, não é o que Jesus falava? Não adianta nada. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Sabe por quê? Quando você valoriza de fato o reino de Deus, você aprende a ter prazer nele. A ter prazer em buscar ao Senhor. Eu não posso ganhar tanto dinheiro como ganhava antes, durante essa crise do coronavírus, mas eu posso ler mais a Bíblia do que eu orava antes. Eu não posso passear ou viajar. Eu ia viajar amanhã para a minha casa do meu amigo Samuel, lá na Flórida. Mas agora eu posso ter mais tempo, sabe do quê? De estar junto com a minha família, de passar mais tempo almoçando com elas e conversando, ouvindo elas. Esse é verdadeiro prazer. Isso é muito melhor do que qualquer outra coisa de que foi nos colocada diante dos nossos olhos como sendo prazer. A gente aprende então, pelo sofrimento, a ter as prioridades corretas, glorificar a Deus acima de todas as coisas e passar a valorizar e dar valor às coisas que Deus diz que são preciosas, não aquelas coisas que o mundo diz que são preciosas. Pois bem, então alguns conselhos práticos, terminando aqui o nosso momento devocional. Primeira coisa, confia no cuidado de Deus para a sua vida. Confia no Senhor, confia que Ele está fazendo bem, mesmo que te arranque lágrimas, mesmo que te faça sofrer, mas confia que Deus está no controle fazendo o melhor por você. O Salmo 131, Davi diz assim: eu fiz calar e sossegar a minha alma. E muitas vezes é isso que a gente precisa fazer, falar para nós mesmos, por esse espírito de contenda, de reclamação, não é? Eu não posso sair, eu não posso comprar isso, eu não posso ter aquilo, não posso trabalhar, não tenho dinheiro. Meus irmãos, meu irmão, minha irmã, cala a boca da tua alma, diga para si mesmo, não se ouse, não se permita dizer essas coisas. Cada vez que você pensar em reclamar, faça uma oração de gratidão ao Senhor. Lembra, se você tem tudo, você tem tudo o que é necessário para você sentir o melhor e maior de todos os prazeres. Segunda coisa que Paulo nos ensina aqui é que quando você está sofrendo, você sabe o que você tem que fazer? Não é reclamar, é orar. Por isso que ele fala, olha, eu pedi 3 vezes para Deus para me livrar desse espinho na carne. 3 vezes. E sabe o que Deus me disse? A minha graça te basta. Portanto, ele nos ensina a orar, não só orar, mas como ser perseverante em oração. Peça ao Senhor, fala para Ele do que você está sentindo, e você vai ver que Ele vai te consolar. Mas não vai te consolar como um pai faz com um filho que é mimado, dá tudo o que ele quer. Porque sabe o que Deus vai fazer? Ele não vai dar o que você quer, Ele vai dar o que você precisa. Porque nem sempre é uma coisa igual a outra, não é? Pensa nos seus filhos. Se deixar seus filhos menores comer o que eles quisessem, ia ser doce o dia inteiro. Por isso, Deus, Ele nem sempre dá o que a gente quer, mas Ele sempre dá o que a gente precisa. Por isso que conforme a gente vai tendo mais comunhão com Deus, a gente vai entendendo melhor o que a gente precisa. Sabe por quê? Porque a gente vai passando a se enxergar através dos olhos do Criador, daquele que nos conhece como ninguém. A gente vai se ver pelos olhos daquele que entende todas as nossas necessidades, tudo aquilo que é necessário, mas que também entende tudo aquilo que a gente deseja. E muitos desses desejos estão ligados ao pecado. Por isso que a gente pede e não recebe. Por último, terminando, a conclusão da vida do apóstolo Paulo nessa passagem é: Deus sempre tem uma bênção
a nos dar através do sofrimento. E às vezes essa bênção está meio escondida. Por isso, seja sábio, tenha um coração sensível, para você poder encontrar a bênção escondida no problema. Porque sempre tem. E raramente é uma só. Porque Deus tem a mão tão farta que derrama bênçãos sem medida. Como diz aquele hino, né? Chuva de bênçãos. Todas de uma vez contas de uma vez e verá surpreso quanto Deus já fez. Portanto, meu irmão, minha irmã, olha esse momento como sendo um momento ímpar de bênção da parte de Deus. Olha por esse novo prisma da vida de Paulo e você vai ver como vai ser mais fácil passar por essa quarentena. Deus abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, eu clamo por cada irmão, cada irmã, cada amigo, cada amiga que está aqui conectado, Pai. O Senhor sabe o coração de cada um, o como esse problema do vírus tem tocado a vida de cada um, tem trazido dificuldades para cada um, mas que nos lembremos, Pai, que Cristo Jesus venceu a morte, que era o maior de todos os problemas. E agora o que fazemos, Pai, é servi-lo com todo o nosso coração, entendendo que nossas vidas nas mãos dele, nas tuas mãos, estão melhor colocadas do que nas próprias mãos, as nossas próprias mãos, Pai. Nos perdoa a falta de fé, muitas vezes, e que possamos, ó Pai, entender a Tua soberania sobre tudo e sobre todos, Pai, sobre o momento em que vivemos, sobre os governantes, quer nós achemos que eles são responsáveis ou corruptos, ou que não têm tomado as medidas necessárias, ou que, enfim, todos eles estão nas Tuas mãos. O Senhor é soberano sobre presidentes, sobre congressos, o Senhor é soberano sobre o próprio diabo. Por isso não precisamos temer, porque Tua vontade para nós é sempre boa, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos humilha muitas vezes através do problema, através da dificuldade, e que nós não desperdicemos isso, Senhor, mas que a gente se coloque em Tuas mãos para ser moldado. Como diz o profeta, como vaso nas mãos do oleiro, quebra a minha vida, Senhor. Como diz o cântico, quebra a minha vida e faz de novo. Eu quero ser como um vaso nas mãos do oleiro. Dá-nos mais oração, dá-nos um fervor maior, Senhor, e que o nosso prazer esteja realmente no Senhor. Esse é o nosso pedido, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom você ter estado conosco. Deus abençoe muito a sua vida. E você está convidado agora a entrar no Zoom. Eu vou novamente colocar o link na página da igreja para você entrar. E a gente vai poder se ver e conversar uns com os outros. Tá bem? Deus abençoe e tenha um final de domingo na presença dele. E que possamos cada vez nos aproximar mais do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.